Eu tenho uma pergunta para você. Certo aí? Pode. Olhando o cenário que a gente está vivendo, conversando com algumas pessoas, muitas pessoas estão vivendo isso daqui. Muitas pessoas estão com medo do futuro. Independente das eleições, muitas pessoas estão vivendo esse drama com relação a várias áreas da vida. A gente vê isso com os adolescentes, na questão de como será o meu futuro com relação à saída do ensino fundamental para o ensino médio. Será que eu vou conseguir aquilo que eu estou sonhando, planejando? Aqueles que estão saindo do ensino médio para a faculdade, aqueles que já fizeram a faculdade, estão buscando uma colocação profissional, esperando uma porta, uma oportunidade. Tivemos um testemunho à tarde aqui de uma irmã que experimentou isso, estava num lugar e não estava se sentindo bem, pediu a Deus para que ajudasse ela. De repente 2 portas se abrem naquilo que ela queria trabalhar. Mas quantas vezes essas incertezas com relação ao futuro, ao que está pela frente, ao que vem pela frente, trazem para nós medo, preocupação. Então eu não sei como você está lidando com essa questão do futuro, com relação à sua vida. Porque você faz seus planos, você tem os seus sonhos, e nós precisamos trazer isso para a vontade de Deus, para saber se de fato o meu sonho, o meu plano também é vontade de Deus, se não é só minha vontade, se esse meu sonho, esse meu plano faz parte do desejo de Deus, do propósito de Deus. Porque para mim é muito mais importante viver o propósito de Deus do que os meus sonhos, as minhas vontades. Não adianta eu realizar todas as minhas vontades e desejos e depois descobrir que essa não era a vontade de Deus, não é esse o propósito de Deus. Eu vou me sentir insatisfeito, eu vou me sentir infeliz. Quando eu vivo o que é propósito de Deus e vontade de Deus, para mim é diferente. E para responder essa pergunta, a gente tem um texto na Bíblia que mostra a história de um povo, que é o povo de Israel, que está registrado no Antigo Testamento. Um povo que antes vivia escravo no Egito, um povo que vivia na escravidão. Deus levanta um homem chamado Moisés, que traz esse povo para a liberdade. Mas esse povo, após experimentar a libertação, eles precisam passar pelo deserto. E eles caminham alguns anos pelo deserto. E a promessa que motivou eles a caminharem pelo deserto, a saírem do Egito, é que eles iriam possuir uma terra que manava o quê? Leite e mel. E Deus então faz essa promessa a Abraão, Deus renova essa promessa ao seu povo, de tempos e tempos, para que aquele povo tivesse a esperança de habitar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. E o povo passa pela experiência do deserto. O povo agora está a um passo de receber essa terra. E aí Deus orienta Moisés a fazer algo. Quando a gente vai lá para Números capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, e irmãos, aqui não tem nada a ver com a eleição, tá? Porque hoje está difícil até para abrir capítulo da Bíblia. Você fala 22, já acha que é candidato. Você fala 13, já acha. Então não tem nada a ver, já acabou a eleição, tá bom? Você já votou, não vou te influenciar em nada. Mas o texto hoje está em Números 13, tá? Depois a gente fala 14 também, você fica mais tranquilo. Mas lá em Números 13, Deus orienta Moisés o seguinte: envia alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você vai enviar um líder de cada tribo dos seus passados. E Moisés fez conforme o Senhor e enviou então um homem de cada tribo para fazer essa visita à terra. E não era qualquer homem. Deus orientou Moisés a escolher um homem que tinha influência sobre aquela família, era o líder da família. Então, de cada uma das 12 tribos teria um homem, um líder escolhido, que tinha influência sobre aquela família, sobre aquela tribo, para eles irem espionar a terra, fazer uma visita naquela terra, que era a terra prometida.
E então Moisés dá essa orientação ao povo. E lá no capítulo 13 vai falar que ele enviou aqueles homens e deu a eles a ordem de eles olharem a terra, verem os frutos da terra, verem se de fato a terra era boa, se aquilo que Deus havia prometido de fato era verdadeiro ou não. E aí o texto fala que Deus então orienta Moisés, Moisés orienta aqueles homens vão fazer uma visita na terra, vão conhecer um pouco. E eles ficam nessa viagem 40 dias, explorando toda a terra prometida, olhando tudo aquilo que Deus havia prometido, que eles tinham enchido o coração de esperança, porque um dia seria deles. E 12 homens vão para lá, para espionar a terra, para explorar a terra, para ver o que tinha naquela terra. É interessante que quando eles voltam, depois desses 40 dias, diz o texto que eles trouxeram frutos da terra, para mostrar para o povo que aquela terra era uma terra boa de fato. Diz o texto no versículo 23, que foi necessário 2 homens para trazer um cacho de uva. Você iria acreditar se alguém falasse assim: olha, para trazer um cacho de uva, teve que ter 2 homens segurando uma vara, porque era tanta uva, tão pesada? A gente só acredita porque está na Bíblia, mas não é difícil acreditar um negócio desse? Então, cada uva era o tamanho de uma maçã, né? Uma melancia, não sei. 2 homens para carregar um cacho, e a Bíblia dá um destaque no versículo 23, era só um cacho de uva, 2 homens carregando com uma vara, fora as romãs e as outras coisas que eles trouxeram de frutos, para mostrar ao povo, de fato a terra é boa, é de fato uma terra preciosa. Só que esses 12 homens, quando trouxeram o relatório desses 40 dias, 10 homens trouxeram um relatório, 2 homens trouxeram um outro relatório. Os 12 haviam visto a mesma terra, o mesmo lugar, os mesmos frutos. 2 homens motivaram todo o povo, 10 homens desmotivaram todo o povo. O relatório de 10 foi negativo, o relatório de 2 foi positivo. Porque além de todos os frutos e além de tudo que eles tinham visto na terra, eles olharam para Moisés e falaram assim: olha, Moisés, de fato a terra é boa, de fato, olha aí os frutos, é precioso. Mas tem um detalhe que eu acho que Deus não te falou: tem gente lá já. E o povo que está lá, Moisés, não é qualquer povo não, é gigante. Tem um povo na terra que vai ser nossa. E por ter essas pessoas, esses gigantes na terra, 10 líderes que influenciavam as suas famílias, que influenciavam aquelas pessoas, trouxeram um relatório negativo. Ficaram com medo com relação ao futuro, porque para possuir aquela terra não seria fácil. Já tem gente habitando nessa terra que era nossa. Será que vale a pena essa luta, essa batalha, conquistar a terra? Mas dentro desse relatório negativo tinham 2 homens que se destacaram pela coragem, pela visão, pelo olhar que eles tiveram. E o nosso desejo nessa noite é que você, com relação ao seu futuro, não tenha o olhar dos 10 espias, mas tenha o olhar de 2, chamados Josué e Calebe, que diante dos gigantes não ficaram com medo. E muitas vezes a gente tem medo do futuro porque ele é incerto e porque a gente olha o futuro como um grande gigante que a gente não vai conseguir vencer. E talvez seja por isso que você não tem conquistado algumas coisas na vida e não tem crescido na sua vida pessoal, profissional, até com Deus, porque você olha mais as dificuldades, os gigantes, os empecilhos, do que quem está com você na caminhada. E esse foi o erro do povo. E é sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente olha todo o texto, a gente se pergunta: mas por que Deus enviou 12 espias? Por que Ele quis que aqueles espias fossem enviados à terra? Deus queria que aquele povo declarasse
confiança que eles tinham na promessa de Deus. Deus havia prometido a terra, e ponto final, aquela terra vai ser nossa. Moisés, tem gente lá, mas a terra é nossa. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles mostraram a Moisés e mostraram que o coração deles ainda estava no Egito. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que nessa nossa caminhada com relação ao futuro, tudo pode acontecer. Nós tivemos aí uma pandemia. Alguém aqui tinha planejado uma pandemia no meio da sua vida? Alguém que sonhava com uma pandemia? Alguém aqui tinha noção de que algo ia nos fazer ficar dentro de casa trancado? E olha quantas pessoas queridas que nós não temos mais do nosso lado, porque uma pandemia aconteceu. Tudo pode acontecer. Nessa nossa caminhada com relação a alcançar a vontade de Deus, o futuro que Deus tem para nós, tudo pode acontecer. E quantas vezes nós não experimentamos a plenitude de um casamento abençoado porque nós temos medo, somos inseguros com relação ao futuro e esquecemos que tudo pode acontecer. E a gente vai para o texto. Este foi o relatório que eles deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato a terra que produz leite e mel com fartura. E aqui está todo tipo de fruto que nela há, e dentro desses frutos estava lá o cacho de uva. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. As suas cidades são grandes, são fortificadas. Nós vimos lá os descendentes de Enaque. Eles começam falando das qualidades da terra e começam colocando as dificuldades. Caleb, então, percebendo que o relatório ia trazer confusão, ele pede para aqueles homens se calarem. E ele diz assim: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Olha que interessante. Os 10, e interessante que no capítulo 13 você vai ver que toda a nação, todo o povo estava junto. Todas as famílias estavam juntas. Quando Caleb percebeu que o relatório estava indo por um caminho perigoso, ele faz o povo se calar. E ele começa dizendo: olha, nós vamos tomar a terra, nós vamos conseguir, com certeza, dá para fazer. Mas o texto continua. Os outros homens que tinham feito com ele reconhecimento da terra, discordaram. E disseram ao povo: não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Surge uma grande crise. Mais uma crise nessa nação. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Numa outra versão, esse versículo 32 já falava das fake news, porque fala que eles lançaram mentiras sobre a terra. Desde aquela época já tinha. Desde esse período, lançaram um relatório negativo sobre a terra. Começaram a desanimar as famílias. E eles diziam o seguinte: a terra que nós atravessamos ao fazer o reconhecimento vai devorar quem for morar ali. As pessoas que a gente viu lá não são só pessoas, elas são enormes, elas são gigantes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, e perto deles, olha como esses 10 espias se sentiam. Perto deles nós nos sentimos como gafanhotos. E é isso que a gente parecia para eles, pequenos gafanhotos. A fé deles era essa, como de um gafanhoto. Esse povo era o povo que tinha recebido a promessa. Eles foram na terra, eles viram que a terra era boa, mas eles se amedrontaram diante dos gigantes. Nessa nossa caminhada com relação ao futuro, tudo pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é nós deixarmos que os gigantes ou as incertezas nos façam ter a mesma atitude desses homens, paralisados, com medo, acovardados, não querendo enfrentar,
não querendo mais ir, não querendo dar mais nenhum passo. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, devido a alguma situação, devido a alguma coisa que acontece fora daquilo que nós planejamos, a gente olha a situação e fala: não vai mais dar, não vou conseguir, é melhor parar, é melhor desistir. E se de fato, se Deus mostrou que é melhor, tudo bem. Se não, querido, continue buscando a Deus, a direção dEle. Imagine a cena. Por que esses homens começaram a desanimar o povo? Porque eram líderes daquelas famílias. A palavra deles tinha um peso, tinha autoridade. Então imagine eu ver o líder da minha família dizendo: olha, nós não vamos conseguir. Aquelas pessoas vão nos engolir. Como que esse povo ia animar? Como que eles iam se motivar? Mas dentro deles só tinha desânimo. E muitas vezes nós não temos o que nós queremos, porque a gente tem medo de tomar decisões, de aproveitar as oportunidades, de buscar conselhos antes de tomar decisões, porque a gente tem medo dos riscos. E quantos estão com medo do futuro com relação à nossa nação por conta disso, de olhar só o que pode acontecer, só o que pode acontecer. 12 homens viram o mesmo lugar, estiveram na mesma terra. 10 tiveram um relatório, 2 tiveram outro. Eu não sei como está sendo a sua caminhada com Deus. Uma coisa eu sei: tudo pode acontecer. Não fique surpreso com algo que aconteça fora do que você planejou. O que não pode acontecer é de você achar que Deus te abandonou. Mas situações podem acontecer. E ao mesmo tempo que a gente sabe que tudo pode acontecer, a gente lembra do seguinte: nada pode acontecer que Deus não possa usar. Sabe o que tudo pode acontecer? Deus vai usar essas coisas que acontecem para o seu bem, para você aprender lições. Tudo que Deus permite acontecer em nossa vida é para o nosso aprendizado. Nada é por um acaso. Lembra daquele texto de Romanos, que todas as coisas contribuem para o mal, não é? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então veio um homem, chamado Caleb, pede ao povo que estava diante de Moisés, que se calassem, e ele diz: vamos partir, vamos tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. 10 homens viram as barreiras, 2 homens viram Deus. 10 homens viram gigantes, 2 homens viam a Deus. 10 homens viram cidades fortificadas, os outros 2 viram Deus que fortalece, que é refúgio, que é rocha. 2 disseram: o melhor está por vir, vamos avançar. E 10 disseram: eles vão nos engolir, somos gafanhotos, vamos parar por aqui, não é para nós. Quando a gente olha esses 12 homens, nós vemos que Josué e Caleb viram um fruto da terra. Os outros 10 espias viram somente as dificuldades que a terra trazia. Você, o que você tem olhado? Como você tem olhado? Como é bom quando a gente consegue, num aconselhamento, fazer a pessoa olhar de uma forma diferente, o como ela está vendo aquilo que ela está vivenciando. E muitas vezes a gente precisa disso, mudar o olhar. Talvez você está olhando para a coisa errada. Talvez você deixou de olhar para Deus. Josué e Caleb viram que eles estavam nas mãos de Deus. Então eles tinham certeza: vamos conquistar a terra. 10 espias viram que eles eram pequenos e fracos. Somos gafanhotos, não vamos conseguir. E quantas vezes a gente se sente assim? Pequenos, fracos, não vamos conseguir. Parece que a gente não crê nesse Deus que é todo poderoso.
Parece que a gente coloca esse Deus que é o Deus do impossível de lado, como se Ele não fizesse o que Ele sempre fez, maravilhas, milagres, porque nada para Ele é impossível. Josué e Caleb estavam otimistas quanto ao futuro, eles estavam otimistas com relação àquilo que aguardavam ele no futuro. Os outros 10 estavam pessimistas quanto ao futuro. Então, querido, independente dos resultados dessas eleições, se eu estiver com Deus, eu sei que eu continuo a caminhada, eu continuo conquistando, e a nossa terra prometida também um dia vai chegar, e não é aqui, é no céu. Por isso que talvez você sofre tanto, seus olhos só estão aqui nessa terra, nas coisas dessa terra, nas coisas que a gente deixa quando morre, e deixa de valorizar pessoas que talvez precisavam de mais valor, de mais amor, de mais abraço. Hoje eu vi uma frase para os casais, dizendo assim: não deixe para dar os beijos que você pode dar na sua esposa ou no seu esposo amanhã, se você pode dar hoje, dê hoje. Não deixe para amanhã os beijos que você pode dar hoje. Não deixe para amanhã o obrigado que você pode falar hoje. Não deixe para amanhã o abraço que você pode dar hoje, porque talvez o amanhã não chegue. E se você talvez está preocupado com o futuro, você precisa ter essa mesma atitude de Josué e Caleb. Eles estavam ali na terra, eles viram um gigante, mas diante do povo eles estavam incentivando o povo a dar um passo de fé. Vamos, é certo, é certeza, nós vamos conquistar. Os outros 10 viram gigantes e se esqueceram de Deus, e estavam agora propagando mensagens de desânimo. Não vamos conseguir, não acredite nesses homens. Por que Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente? Porque eles eram homens de fé, eles acreditavam de fato em Deus e no poder de Deus. Como você reage diante dos gigantes, diante do futuro que é incerto? Com desânimo, com pessimismo ou com confiança e determinação, sabendo que Deus está com você? Interessante saber que esses homens eram líderes, e isso faz uma diferença muito grande. Sabe por quê? Porque eu, você, também exercemos uma posição de liderança. Nós homens, como cabeça da nossa casa, talvez você não é casado, mas você influencia as pessoas que estão próximas de você. Todos nós influenciamos as pessoas que estão próximas de nós. Queira você ou não, as pessoas estão olhando para nós. E nós influenciamos ou positivamente ou negativamente. E a questão é o que sai da nossa boca, a forma de nós nos comportarmos, a forma como nós reagimos diante de situações, pode levar as pessoas que estão ao nosso redor ou a confiar em Deus ou também ficar com medo. Então eu, como líder da minha casa, que fé eu tenho trazido a minha esposa, aos meus filhos, com o comportamento que eu estou tendo? Vai ficar difícil mesmo, vai ficar difícil, olha, a pessoa vai ficar desempregado. E qual é a palavra que a gente tem trazido? O que tem saído dos nossos lábios? Nós precisamos ser como estes homens. Fé. Fé. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vai ver que quando nós estamos com Deus e quando nós temos certeza de que Ele está conosco, não há motivos para temer o amanhã. Vamos falar juntos? Não há motivos para temer o amanhã. Eu e você não sabemos de nada com relação ao amanhã, porque nossa visão de tempo é limitada. Deus já sabe de tudo. Deus conhece a linha do tempo completa. A gente conhece o hoje, e é por isso que a gente tem que aproveitar o presente, o hoje, aproveitar as coisas de hoje, como se fosse a última oportunidade que nós temos, porque a gente não sabe se o amanhã chega, mas Deus sabe. E é por isso que a Bíblia convida em vários lugares para a gente colocar a nossa vida nas mãos dEle, para a gente confiar nele, para a gente depositar a nossa fé nele, porque eu vou estar confiando em alguém que me dá certeza
de que eu não preciso temer o amanhã. Não preciso temer o amanhã. Não preciso temer aquilo que me espera, porque eu tenho certeza de que Deus está comigo. E é por isso que Caleb declara isso: vamos subir agora, vamos tomar posse da terra. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu usei 3 versões diferentes do mesmo versículo, e nas 3 você vê palavras que mostram aquele povo que eles eram capazes. Eu não sei o que você tem deixado de fazer porque você tem se sentido pequeno. Não é para você, não vou conseguir. Talvez Deus está dizendo para você: você é perfeitamente capaz de fazer isso. Convide Deus para estar com você. Convide Deus para te ajudar nisso. Convide Deus para tirar os medos. Convide Deus para estar com você em cada um desses passos com relação ao seu futuro. É natural nós ficarmos preocupados com os nossos filhos, com o futuro dos nossos filhos, com quem vão se casar, o que vão estudar, essa época de faculdade, e cada fase da vida tem as suas preocupações, não tem? E depois que casa, acaba a preocupação, não acaba? Quem tem filho casado aí é uma bênção, não tem mais preocupação, né? Tem ainda. E depois que vem os netos? Continua, não para. Descanso é só lá no céu. Não vai saber se vai ter descanso, vai que Deus manda a gente também ficar trabalhando lá, não sei como vai ser, né? Então, querido, aproveite cada um desses momentos e dessas fases. A Ieda falou muito isso ontem, tendo a certeza de que Deus está com você. Não fique parado, amedrontado, não deixe que nada deixe você sem conseguir se movimentar. Sabe por quê? Porque senão você vai ter o comportamento desse povo. Depois que aquelas pessoas ouviram o relatório negativo dos 10 espias, sabe qual foi o comportamento deles? Em toda a comunidade começou a chorar em voz alta, e eles ficaram em prantos a noite toda. Depois de ouvirem que os 10 líderes das suas famílias, daquelas tribos, falaram: nós não vamos conseguir, é mentira deles, nós vamos ser engolidos, nós somos gafanhotos perto daqueles gigantes, essa terra não é para nós, Deus prometeu, mas olha, não é, já tem gente lá. O comportamento da comunidade foi chorar em alta voz e ficar em prantos a noite toda. E quantas pessoas têm vivido isso? Porque tem medo de dar um passo, de tomar uma decisão, de arriscar. E eu não estou falando para você fazer isso sozinho, mas para você chamar Deus para te ajudar, para você chamar Deus para caminhar com você, com relação ao seu futuro. E quantas pessoas estão vivendo isso porque estão presas a algumas coisas do passado, e não conseguem viver o hoje porque estão presos em feridas do passado, e estão só chorando, se lamentando, em prantos, a noite toda, preocupados, incertos. E foi isso que o povo fez, ficou em prantos, as suas vozes se elevavam em grande protesto, eles se revoltaram contra Moisés, contra Arão. E olha a declaração daquele povo: se ao menos nós tivéssemos morrido lá no Egito, se ao menos nós tivéssemos morrido aqui no deserto. Aquele povo estava mostrando, sabe o que? Eles estavam a um passo de conquistar a terra prometida, mas o coração deles ainda estava no Egito. Eles estavam fora do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Porque quando a gente olha a história desse povo, sempre que eles tinham algum momento difícil, eles lembravam de onde? Do Egito. E por mais que eles viam os milagres de Deus, o cuidado de Deus, o mar se abria, o maná caía do céu, Deus colocava uma nuvem para cobrir eles do sol, a coluna de fogo para cobrir e proteger do frio durante a noite, aquele povo, diante de qualquer crise, seria melhor o Egito. Estava melhor no Egito. Eles estão declarando: era melhor quando a gente estava como escravo. Eles estavam demonstrando gratidão aqui? Ingratidão. Eles estavam mostrando que eles eram um povo ingrato,
O coração ainda estava no Egito. E quantas vezes nós também temos essa atitude? Deus abençoa, Deus nos trouxe até aqui, Deus tem sustentado, Deus tem guardado, Deus tem mostrado a cada detalhe que Ele cuida de você, mas qualquer situação que saia do seu controle, você já reclama, você já murmura, e alguns até pensam, era até melhor o tempo quando a gente estava lá fora no mundo. Por que igreja? Para que participar de culto? Para que servir? As coisas não dão certo. Querido, você está mostrando que o seu coração ainda precisa de conversão, de Deus. E esse povo estava mostrando isso. Eles estavam experimentando de Deus tudo que era bom, mas o coração deles ainda estava no Egito. No Egito. Lá no deserto. E nessa caminhada do deserto, eles viram Deus face a face, através dos milagres e do cuidado. Mas se amedrontaram e murmuraram, paralisaram por conta do gigante. E talvez Deus quer levantar aqui nessa noite, Josué e Calebe. Homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que vão ver os gigantes, que vão sentir sim preocupação e medo, mas vão olhar não para essas situações, vão olhar para Deus, que é maior do que qualquer gigante, que é maior do que qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar. O que Josué e Calebe estão mostrando para nós aqui é que a fé verdadeira, ela vence o medo, ela é maior do que o medo. E essa fé vai nos dar coragem para seguir em frente e receber as promessas de Deus. Sabe o que aconteceu com esses homens que ficaram com medo e que amedrontaram a nação? Eles não conseguiram entrar na terra, porque tiveram medo. Talvez isso tenha acontecido também na sua vida, de você não conquistar algumas coisas, porque você tem medo. Quantos talvez estão com medo de tomar um compromisso mais sério ao lado de Cristo? Eu me batizar, eu convidar Jesus para ser meu Senhor e Salvador, é um compromisso muito sério. E esse medo faz com que você não assuma o compromisso mais importante que você precisa assumir. Quantos poderiam estar servindo em alguma área da igreja, mas ficam com medo, receosos? Eu não sei, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Querido, Deus capacita, nós treinamos. Vença esses medos. Quantos medos que vão se levantando e vão se tornando gigantes, e vão fazendo você deixar de conquistar coisas na sua vida. Quantas coisas que hoje, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente, mas não tem como, porque lá atrás você não teve coragem de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Talvez hoje seria diferente. Se eu tivesse feito aquela faculdade, eu comecei e tranquei. Ou se eu pudesse voltar atrás. Só que não tem como voltar. Alguns ainda conseguem fazer, mas independente do que você já deixou de vencer e de conquistar, querido, a cada dia a gente pode viver o novo de Deus. E assim como Josué e Calebe queriam que aquele povo entendesse, eu quero dizer para você, o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Mas nessa caminhada, muitas coisas vão acontecer. Mas nada disso que vai acontecer, Deus vai deixar de usar. Todas as coisas que acontecerem, Deus vai usar para o nosso bem, para a glória dEle. E se eu estou com Deus nessa caminhada, eu não vou temer o amanhã, porque eu sei que mesmo aqui vivendo momentos difíceis nessa terra, de situações complicadas, os meus olhos estão no céu. A minha terra prometida é a Nova Jerusalém, o céu. Não espere só nas coisas dessa terra, querido. Não olhe só para as coisas dessa terra. Não fique preso só às coisas dessa terra. Tudo isso daqui passa. Nossa morada eterna é lá na Nova Jerusalém,
no céu. É lá. E sabe por que muitas pessoas têm medo de morrer? E não gostam de falar de morte? Por causa disso. Porque ainda não tem certeza de que a vida deles está na mão de Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele agora é o dono, e eu não tenho mais medo da morte, porque eu sei que quando eu partir daqui, eu estarei com Ele para todo sempre. Quando eu estou com Deus e tenho Ele, eu não temo o amanhã. Eu não temo. E como a gente consegue, pastor, viver isso? Ter essa fé, essa coragem de Josué e Caleb? Como a gente consegue vencer o medo do futuro, das coisas incertas? Vivendo Deus cada dia mais, tendo a presença de Deus cada dia mais na nossa vida, dizendo: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Senhor, eu quero da sua presença na minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me examine, que o Senhor tire de mim tudo aquilo que me atrapalha de estar perto de Ti. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero a sua presença na minha vida, para que o Senhor tire os medos, as preocupações, as ansiedades. Eu quero estar cada dia mais olhando com um olhar de fé as situações do dia a dia. Pare de olhar somente com um olhar natural. Comece a entender que você tem um Deus que é todo poderoso, que caminha com você, que não te abandona, que não te deixa, que não te desampara, que nunca vai virar as costas para você. Ele não faz isso. Ele nunca fez, Ele nunca vai fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos dizer: Senhor, eu quero dessa presença. Eu quero ser esse homem e essa mulher corajosa. Eu quero ter essa confiança, porque eu quero possuir a terra. Eu quero desfrutar dessa terra, desse céu. Enquanto estiver aqui, eu quero viver as bênçãos do Senhor. Mas a gente só vai viver isso quando a gente querer Deus mais do que as outras coisas. Enquanto as coisas e as outras coisas estiverem em primeiro lugar na nossa vida, Deus não vai ter espaço para agir e operar.